A Fórmula 1 iniciou sua temporada há mais de um mês, na qual só aconteceram 3 corridas: o Grande Prêmio da Austrália, o Grande Prêmio da China e o Grande Prêmio do Japão, e o resultado é que esta Fórmula 1 de 2026 é um desastre. A principal categoria do automobilismo se deparou com a situação em que tanto os pilotos criticam duramente este regulamento, quanto os fãs demonstraram seu enorme desprezo através das redes sociais pela mudança tão drástica que tivemos nesta temporada. E entre as maiores críticas que existem ao atual regulamento da Fórmula 1 está o fato de que a parte dos motores é um fracasso que depende muito da gestão. A bateria, os carros não podem ser levados ao limite, mas especialmente esse regulamento é potencialmente perigoso em certas circunstâncias. A Fórmula 1 de 2026 se transformou na fórmula da gestão, isso seguindo a maior parte das críticas feitas tanto por pilotos quanto pela mídia e pelos fãs, o que fez com que a Fórmula 1 tivesse que reagir. Nesse intervalo improvisado, diante da falta de corridas no Bahrein e em Jeddah, para tentar remendar o que foi um início bastante problemático e caótico da principal categoria do automobilismo. Como chegamos a esse ponto? Por que o regulamento técnico fracassa após só 3 corridas do Mundial? E quais são as soluções propostas para corrigir esse início desastroso de temporada? Bom, neste vídeo vamos tentar explicar como chegamos a esse ponto, a crise atual que a Fórmula 1 está vivendo e principalmente quais são as soluções propostas para corrigir isso a partir do Grande Prêmio de Miami de 2026. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à análise do desastre do regulamento técnico de 2026. 1. Como sempre, como é tradição, eu adoro dar um contexto prévio de por que chegamos a esse ponto, e o contexto dessa história é o seguinte. Para entendê-la, teremos que voltar até o final do ano de 2022, já que antes disso, a Fórmula 1 estava em sua 8ª temporada do Regulamento Técnico de Motores Híbridos, que foi lançado em 2014. Esse regulamento técnico foi criticado por fornecer unidades de potência complexas, caras e com tecnologias que nem sempre podiam ser usadas em veículos de carga. O mais criticado era o MGU-H, que era o sistema que recuperava energia por meio dos gases do motor e que fazia parte do sistema híbrido dessas unidades de potência. A complexidade desse regulamento não atraiu novos fabricantes e quase fez a Fórmula 1 perder a Honda em 2020, quando anunciou sua saída como fornecedora de motores. Essas unidades de potência se afastavam do objetivo da marca, que era focar recursos em tecnologias de veículos elétricos para o futuro. Além disso, o grupo Volkswagen estava interessado em entrar na categoria máxima com suas marcas subsidiárias Porsche e Audi. A única forma de entrarem na categoria era tornar a parte elétrica das unidades de potência mais relevante, permitindo aplicar essa tecnologia em seus carros de rua. Então, numa tentativa de oferecer aos fabricantes a tecnologia que tanto pediam, atraindo novas marcas e evitando perder as que já existiam, foi proposto um novo regulamento técnico para o ano de 2026, onde os componentes elétricos teriam muito mais relevância do que jamais tiveram na categoria, já que os níveis de potência iriam passar de uma proporção de 80% combustão e 20% parte elétrica para uma divisão 50/50. Isso fez com que tanto a Audi entrasse na categoria, quanto a Honda decidisse voltar atrás em sua decisão de abandonar a Fórmula 1. Mas desde a própria concepção do regulamento, as equipes e pilotos, baseados em suas simulações feitas nas fábricas, já comentavam que esse regulamento técnico tinha problemas muito sérios já desde 2023. Os pilotos anunciavam que em circuitos com longas retas precisavam recorrer a táticas agressivas para controlar o uso da energia. E que, em circuitos com longas retas, a energia se esgotava e eles ficavam sem potência no meio delas. No entanto, tanto a Fórmula 1 quanto a FIA ignoraram esses primeiros avisos feitos pelos pilotos e equipes e continuaram assim até o final de 2024 e início de 2025. 5. La Federación Internacional. A FIA, talvez prevendo o que estava por vir, tentou propor algumas soluções para tentar evitar esses problemas, chegando até a sugerir a ideia de mudar a distribuição de energia para não depender tanto da eletricidade. No entanto, mudanças desse tipo, quando o regulamento já está estabelecido, exigem a aprovação da maioria das equipes da Fórmula 1, o que evidentemente não aconteceu, e portanto, nenhum tipo de mudança foi feito. E com essas unidades de potência, a Fórmula 1 seguiu rumo à temporada de 2026, e uma vez nela, o desastre caiu sobre eles.
Como muitas equipes já haviam alertado, foi necessário recorrer a táticas extremas para conservar energia, porque a bateria simplesmente não durava. Isso originou o fenômeno do superclipping. Ou seja, os carros tinham que reduzir marchas e elevar as rotações na reta para usar o MGU-K ao contrário e tentar recarregar as baterias. Além disso, as diferenças de velocidade que surgiam entre os carros devido aos pontos onde um piloto carregava energia e o outro a gastava era uma situação perigosa que só levou 3 corridas para explodir de vez com o acidente de Oliver Burman no Grande Prêmio do Japão. Mas as maiores críticas a esse regulamento vêm da artificialização do espetáculo, mais precisamente pelo uso de táticas tão extremas para manter a energia em momentos-chave, como na classificação. Então temos um regulamento técnico que é potencialmente perigoso e que se torna gestão demais em momentos críticos. Então, entendendo isso, o conceito e o contexto anteriores ao nascimento dessas unidades de potência, vamos analisar um por um os problemas desse regulamento técnico de 2026 que estão gerando tantas reclamações. Eu me atreveria a dizer que o grande prejudicado desse regulamento técnico foram as provas classificatórias, tal como as conhecemos, pois a prova de classificação, em essência, sempre se tratou de levar os carros ao limite possível para tentar vencer o relógio e, com isso, se posicionar bem no grid para o início de um grande prêmio. E nas provas contra o relógio, a figura do piloto, seu talento, além da forma de encarar as curvas, vértices e frenagens, eram o que costumava fazer a diferença e que às vezes gerava resultados surpreendentes. No entanto, esse regulamento técnico penaliza quem busca levar o carro ao limite, explorar traçados diferentes ou frear mais forte. Em uma curva rápida ou qualquer outra tentativa que normalmente um piloto faria em uma volta rápida, acaba sendo contraproducente. Por isso, eles ficam limitados a simplesmente conduzir o carro seguindo os planos energéticos estabelecidos para a classificação. E isso frustra a maioria dos pilotos, que acham contraintuitivo não levar os carros ao limite em uma dessas provas. Charles Leclerc, um dos principais velocistas da categoria, tem sido crítico sobre isso, pois já disse várias vezes que ao tentar algo diferente, fica sem energia em alguma reta. Assim, perde a chance de buscar melhor resultado na classificação. Isso fez com que a figura do piloto passasse completamente para segundo plano na prova classificatória, e fez com que ela se tornasse totalmente previsível e monótona. Normalmente já se sabe quem será eliminado no Q1 e os resultados das equipes de ponta pelo desempenho delas. Siendo en muchas ocasiones, o piloto é um mero espectador que não pode fazer nada para tentar melhorar sua volta, a não ser seguir o plano energético estabelecido pelo seu engenheiro desde o início da prova. Mas obviamente a corrida tem esses mesmos problemas e é que se depende muito da energia e da bateria para fazer ultrapassagens. Em uma ultrapassagem, normalmente são necessários 3 elementos: o talento do piloto para posicionar o carro onde ultrapassar é difícil, inteligência para saber como e quando fazer uma manobra, e bravura para ter a coragem de colocar o carro onde talvez outros não coloquem. Essa era a essência de uma manobra de ultrapassagem, e é verdade que perdemos grande parte disso com o surgimento do DRS no ano de 2011. Mas esse regulamento técnico faz com que bravura e talento não importem, transformando as ultrapassagens em um xadrez de alta velocidade sobre como e quando usar a bateria. Algo que não agrada completamente nem os pilotos nem os fãs. Esse elemento fez com que, em muitas das corridas e ultrapassagens, exista essa dinâmica de ioiô que caracterizou as primeiras competições do ano. Onde um piloto ultrapassa, mas na reta seguinte, por ter usado mais energia, acaba ficando exposto. Um contra-ataque contra um piloto rival que tem energia contra o oponente que acabou de gastá-la. Por isso, acaba acontecendo essa dinâmica de ultrapassagem, mas na reta seguinte, o piloto que acabou de fazer a manobra acaba sendo ultrapassado. Por isso, como disse, as manobras agora viraram um duelo estratégico no planejamento da batalha. Mas nem os pilotos conseguem entender totalmente. Pois muitas vezes eles mesmos relataram que acabaram fazendo ultrapassagens praticamente sem querer porque o piloto da frente ficou sem bateria, enquanto o piloto da frente não faz a menor ideia de por que ficou sem bateria. O que faz com que as críticas dos pilotos sigam na mesma direção. A Fórmula 1 se tornou artificial demais na forma de realizar ultrapassagens. Porque sim, existe o boost e o overtake para gastar mais energia, o que pode te deixar exposto ao contra-ataque do adversário, mas se for pelo próprio software que os pilotos ficam sem energia, eles praticamente ficam expostos sem poder fazer o menor esforço para se defender.
Mas na verdade, outra das grandes críticas que os pilotos têm atualmente é que esse regulamento técnico acaba com os circuitos de curvas rápidas, pois exige pontos onde a bateria precisa ser carregada para depois ser usada em alguma reta. Curvas rápidas dos circuitos são usadas como pontos de recuperação de energia, o que significa que os pilotos não podem levar ao limite. Os carros nas curvas vão muito mais devagar e por isso outros elementos acabam não entrando em jogo, como o desgaste dos pneus, que praticamente nessa temporada foi mínimo, ou que os pilotos façam traçados diferentes que ajudem a ganhar tempo em relação aos rivais. Os pilotos têm sido muito críticos com este regulamento técnico no que diz respeito às curvas rápidas. Aqui surgem as maiores críticas. Quanto mais se leva o carro ao limite, mais se perde em pontos críticos como retas. E isso, para pilotos como Verstappen, Norris, Leclerc, Alonso, Sainz e vários outros, faz com que considerem que esse regulamento técnico é contra-intuitivo e vai contra a verdadeira essência do automobilismo, pois em essência significa gerenciar o tempo todo. E é aí que esse regulamento técnico falha, na opinião da maioria das pessoas, pois é gerenciamento demais que precisa ser mantido durante uma volta de classificação ou durante uma corrida. Algo que a maioria, tanto dos fãs quanto dos pilotos, não gosta totalmente, não agrada 100%. Coisas como ter que usar o super clipping no meio de uma reta para carregar a bateria, ter que fazer uma curva rápida de forma lenta, que antes eram essenciais para ganhar tempo no cronômetro. A dependência das baterias dificulta ultrapassagens, e quando dois pilotos têm energia igual, ultrapassar se torna quase impossível. Tudo isso porque a bateria não tem capacidade suficiente para evitar essas práticas, mas também porque a recarga de energia está limitada exclusivamente ao MGU-K. Atualmente, as formas de carregar a bateria são pelas frenagens ou pelo super clipping, mas isso é limitado, pois só o eixo traseiro e o super clipping permitem o carregamento, já que esses carros de Fórmula 1 não regeneram energia através do eixo dianteiro e por isso têm menor capacidade de regenerar com maior eficiência. A bateria não tem capacidade suficiente para manter a carga sem acabar no meio de uma longa reta. Após expor os principais problemas desse regulamento técnico, vamos à última pergunta desta análise. Tudo isso tem solução, ou essa é a Fórmula 1 que vamos ter que engolir durante todos esses anos? Neste momento, a principal categoria do automobilismo busca pequenas soluções para problemas do atual regulamento técnico, motivadas por dúvidas de segurança após o acidente de Oliver Bearman no GP do Japão. Mas, para começar, vamos tirar da cabeça de uma vez por todas as coisas que definitivamente não vão acontecer como solução a curto prazo. E uma delas é que não vamos voltar a ver os motores V8 nem nessa temporada, nem na próxima, nem mesmo em 2028. Um regulamento técnico de motores é extremamente complexo. Os construtores precisam de vários anos para poder desenvolver suas unidades de potência, e tentar instalar motores V8 no meio de uma temporada, diretamente em 2027, é praticamente impossível. É necessário haver no mínimo 3 anos de desenvolvimento para que as equipes possam colocar novas unidades de potência na pista. Por isso, se torna praticamente impossível que vejamos isso em 2026, 2027 e 2028. O surgimento dos motores V8 aspirados, como conhecíamos antes da era híbrida, também exigiria a aprovação da maioria das equipes, e duvido muito que todos consigam entrar em acordo para tornar isso realidade o mais rápido possível. Também é impossível instalar as unidades de potência do ano passado nesses carros, pois os veículos de 2026 foram concebidos em torno dessas novas unidades de potência, então é impossível pegar os motores do ano passado e simplesmente colocá-los nesses veículos assim do nada. Além disso, tal mudança exigiria que a maioria dos fabricantes concordasse com a alteração. E conseguir que 5 construtores entrem em acordo para voltar às unidades de potência do ano passado, levando em conta que a Audi nem sequer tem motores do ano passado, é praticamente impossível. Agora, muitos se perguntam, por que não mudar a relação de potência para 70-30 ou algo parecido, que melhoraria drasticamente a situação? Isso também é impossível a curto prazo, pois uma mudança assim exigiria alterações estruturais nas unidades de potência, o que é praticamente impossível de desenvolver a curto prazo. Mais uma vez, isso exigiria que a maioria dos químicos, engenheiros e fabricantes concordassem, e duvido que você convença a Mercedes a abrir mão da vantagem, ou Audi e Honda a trocar o motor que escolheram para a Fórmula 1. É possível ver uma mudança na relação de potência, mas isso apontaria mais para 2027 ou 2028. Que poder ver algo así en este 2026.
Mas o bom de tudo isso é que já estão sendo considerados possíveis mudanças nos motores para o futuro, e fala-se que a Fórmula 1 poderia voltar aos V8 turbos, isso com combustíveis sustentáveis e sem elementos de hibridização. Mas essas mudanças levariam tempo e não se espera nenhuma substancial até o ano de 2030 ou 2031. Mas então, o que fazemos com a Fórmula 1 de 2026? Pois bem, como eu disse, já estão sendo discutidas algumas mudanças para a temporada em questão durante esta pausa de primavera, mas é preciso entender que a maioria dessas mudanças serão apenas remendos, pois qualquer mudança substancial vai exigir tempo, o que é impossível de executar em 2026. Mas as mudanças que estão sendo propostas para esta temporada seriam as seguintes. Primeiro é aumentar a potência do Super Clipping. Sei que parece estranho, mas faz sentido. Atualmente, os pilotos estão limitados a 250 kW de carga ao executar o Super Clipping. Se esse limite for aumentado para 350 kW, os carros teriam mais força para recarregar a bateria fazendo isso, e portanto, precisariam de um trecho de reta muito menor para cumprir o objetivo de carregar as baterias por esse meio. Portanto, se antes, por exemplo, com a carga de 250 kW era necessário metade de uma reta fazendo Super Clipping para carregar a bateria, agora será necessário ainda menos desse trecho para cumprir o propósito, mas isso evidentemente beneficiaria aqueles que têm um sistema de potência elétrica melhor ou um MGU-K superior. A outra solução que está sendo proposta é reduzir o uso de energia, que atualmente é de 350 kW, o que evidentemente faria com que a bateria fosse menos consumida durante a volta. Isso faria com que os carros usassem táticas menos agressivas para poupar carga e aumentar a duração da bateria por volta. Mas isso obviamente tem um custo, e é que isso fará com que os carros sejam significativamente mais lentos nas retas, fazendo com que, segundo estimativas, eles sejam aproximadamente 2 segundos mais lentos por volta. Se essa solução for escolhida, teríamos talvez muito menos gerenciamento, mas carros significativamente mais lentos. Para tentar melhorar as classificações, também está sendo considerada como solução a redução da quantidade de energia que pode ser recuperada. O máximo que pode ser recuperado na classificação atualmente com essas unidades de potência é de 9 MJ por volta, e está sendo considerada a ideia de reduzir para 6 MJ por volta, para que os pilotos atinjam o limite de recarga mais rápido e usem menos o Super Clipping. Porém, isso também deixaria os carros mais lentos nas classificatórias, possivelmente aumentando os tempos por volta, mas permitiria que os carros fossem levados mais ao limite nas classificações. E a tática mais exótica que está sendo considerada neste momento é permitir que os pilotos escolham, a seu critério, os modos de alta e baixa carga aerodinâmica da aerodinâmica ativa. Atualmente, esses modos estão limitados às zonas designadas pela FIA. O que se busca é que os pilotos abram e fechem as asas como acharem melhor durante a classificação. Algo parecido ao que vimos nos anos de 2011 e 2012 com o DRS, que não tinha limites para sua utilização nas sessões classificatórias. Buscando com isso maior eficiência nas retas e reduzir os níveis de energia necessários para se destacar em uma busca. Sendo essas, a curto prazo, as mudanças que a Fórmula 1 está pensando e que entrarão em debate nas próximas semanas. Também se consideram mudanças para 2027, incluindo alteração na relação de potência e um ano para mudanças estruturais, que permitiriam uma redução da potência elétrica e um aumento da potência por combustão, aumentando o fluxo de combustível para um nível que poderia ser 70-30 ou 60-40, não se sabe, mas tudo isso dependerá das conversas que os construtores tiverem. A Fórmula 1 são novas regras da Fórmula 1 e busca-se simplificar as regras para tornar esse regulamento mais compreensível, tanto para os pilotos quanto para os fãs, e com isso também devolver o protagonismo aos pilotos. Sendo essas todas as mudanças que, pelo menos por enquanto, estão sendo propostas para colocar remendos nessa Fórmula 1 de 2026. Mas, em resumo, basicamente chegamos a esse ponto por causa do que parece ser um regulamento adiantado para o seu tempo. A ideia dos 5050, talvez no papel, era magnífica. Mas, uma vez levada para a pista, com as limitações da recuperação e com a pouca capacidade das baterias atualmente, as estimativas ficaram bastante aquém. Parece que nem a Fórmula 1 nem a Federação Internacional do Automóvel previram isso. O regulamento foi criado para simplificar as unidades de potência e atrair novos construtores. Tornou-se a maior dor de cabeça que a Fórmula 1 teve nos últimos anos, pois a categoria volta a abusar da gestão.
mas agora levada a níveis nunca antes vistos. Além dos conhecidos problemas de segurança mostrados no Grande Prêmio do Japão, tudo resulta de um regulamento mal planejado, mal elaborado e com estimativas excessivamente otimistas. Quero confiar que o que ocorreu nessas 3 corridas servirá para o restante do regulamento técnico. Tenho certeza de que com as mudanças certas, será possível eliminar os principais problemas mostrados nas primeiras corridas de 2026. Com isso, esperamos potencializar o melhor desse regulamento técnico, já que notamos como pontos positivos os carros conseguindo se seguir mais de perto e nas condições certas, as disputas e paralelos nas curvas podendo retornar. E que tanto atacar quanto defender, novamente nas condições corretas, é bastante possível. Com essa normativa, agora é possível ultrapassar até em circuitos onde isso era muito difícil. Como tudo na vida, há aspectos bons e aspectos ruins, só que neste momento os aspectos negativos são os que predominam. Mas se a Fórmula 1 for capaz de encontrar soluções, depois de avaliar o desastre que foram essas 3 primeiras corridas, talvez possamos ver uma luz em um túnel que neste momento continua parecendo muito, muito escuro.